14 horas e 11 minutos e meio desta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são as minhas especialidades clínicas. Mas falamos também aqui da medicina ayurvédica, medicina tibetana, medicina das florestas, medicina indígena. E junta tudo isso com o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias integrativas e etc. Entre elas as que se baseiam na física quântica e nos seus desdobramentos na área da saúde. O Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser esse resgate na AltV. Isso então já faz praticamente 11 anos, está fazendo 12, né? Em junho já fez 11 anos, nós estamos passando para o 12º ano. E aqui na TV Guarulhos estamos no ar há 2 anos. A partir desse momento falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 HD da Vivo, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, às 11 da manhã. Pela Com Brasil, para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canal 3 da Claro via Embratel, canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV, canal 20, todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas. Para quem está sintonizando pela primeira vez, já me deram essa dica e eu vou fazer isso, a Caroline vai fazer isso, que é a nossa assessora, eu preparar um currículo, porque eu fico lendo aqui todo dia no currículo para quem não acompanha, e eu acho que para quem acompanha enche as paciências, eu também gasto muito a minha voz aqui, mas vamos lá. Meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, entidade que eu fui professor do curso regular e também diretor da ABA. Eu me formei lá em 2000. Tenho curso de pós-graduação com título de especialista em psicopatologia. Psicopatologia são as doenças da alma. Eu fiz no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, portanto, da Universidade de São Paulo. Me formei lá em 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Física quântica e biorressonância aplicada à saúde com o professor Kunio Inamoto e também o curso de pós-graduação de extensão universitária em física quântica e medicina energética promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa. Aliás, acompanhe o nosso programa até a primeira final da meia hora e até o final, porque tem 2 grandes cursos importantes, um de célula-tronco e um EAD da Nova Ciência, Instituto BEM, para este final de semana, tá? Ainda dá tempo de fazer sua inscrição, eu vou anunciar aqui os telefones para que se possa fazer as inscrições, porque ainda dá tempo. Muito bem, vocês sabem o que é quiropraxia? Eu já sou um paciente há bastante tempo de quiropraxia, trabalhei numa clínica em que tinha quiropraxistas, e eu trabalhava com acupuntura, tinha massagistas, reikianos, etc. E eu me submetia, obviamente, como os colegas ali que se trabalham junto, sempre me submeti à quiropraxia e sempre gostei demais, né? E já há algum tempo eu queria fazer um programa sobre quiropraxia e como a osteopatia e a quiropraxia também, e eu só trago pessoas aqui no nosso programa que realmente tem algo para dizer, com uma certa qualidade profissional. Eu nunca encontrei um quiropraxista que eu pudesse confiar e trazer aqui, né? Talvez seja até por falta de conhecimento da minha parte, mas enfim. Até que eu deparei com o Rael Rosa, eu o conheci num consultório do Dr. Rodrigo 25, que aliás é o próximo entrevistado da próxima sexta-feira, e ele me apresentou o Rael Rosa, que é um dos maiores especialistas, com certeza, do Brasil em quiropraxia. Ele é graduado em quiropraxia pela Fivale, é isso? É Fevale mesmo. Fevale mesmo. Porque tem tanta coisa americana aqui, eu peço até desculpas, porque o meu inglês é quase zero, mas vamos lá. Pós-graduado em tratamento da dor e cuidados paliativos pelo Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, né? Porto Alegre. Uhum. Porto Alegre. Pós-graduado em ortopedia e quiropraxia pela Faculdade América Latina, diplomado pela Academy of Neuromuscular Medicine, Estados Unidos, formação em técnica sacrociptal, maravilhoso isso,
maravilhoso. Básica avançada e craniopatia, SORSE, é isso? Isso. Estados Unidos. Formação em quiropraxia esportiva pela New York Chiropractic College e Federação Internacional de Quiropraxia Esportiva. Além disso, ele tem formação em neurologia funcional e neurociência clínica, também pelos Estados Unidos. Muito bem-vindo, Rael, seja muito bem-vindo ao Saúde. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, prazer é todo meu. Vamos começar explicando o que é quiropraxia. As pessoas não têm, pode até ter noção do que seja quiropraxia, mas eu gostaria de uma explicação sua. Então, a quiropraxia lida muito com o corpo, com a coluna, mas principalmente com essa relação que o corpo e a coluna têm com o metabolismo cerebral também. Da mesma forma como a gente pode pensar também que o cérebro controla o corpo e a coluna o tempo inteiro. Então, a gente conseguir correlacionar as coisas clinicamente, entender como a gente consegue, através do corpo e da coluna, ter um efeito positivo no cérebro, no sistema nervoso, é o objetivo da quiropraxia. Você estudou neurociência e neurologia. Foi a minha última especialização, né, nos Estados Unidos. Eles chamam neurologia funcional. Existe um grupo de quiropraxistas que entrou muito a fundo nisso. No Brasil, a gente chama de neurociência clínica, né, de uma forma um pouco mais ampla. E isso me ajudou a entender muito melhor essas correlações, justamente de como o cérebro controla o corpo e como é possível a gente mensurar isso clinicamente de uma forma fácil e eficaz. Agora, a formação do quiroprata, né, do quiropata básica, ela já estuda neurologia, mas mais superficial? A gente tem, na verdade, como de fato a profissão, ela já parte desse princípio justamente de conectar essas duas grandes áreas do corpo, né, o sistema nervoso, o cérebro, o corpo, a coluna. A gente tem muita neurofisiologia, neuroanatomia na faculdade já, né? Então a gente tem até duas graduações no Brasil. Uma é a FEVAR, lá no Rio Grande do Sul, a outra é em Morumbi, em São Paulo. O curso tem de 4 a 5 anos de duração. Então, o início da graduação é realmente essa base fisiológica para que a gente possa entender os diagnósticos, mas não só os diagnósticos nosológicos, né, médicos em si, para a gente poder ter uma comunicação interdisciplinar com outros profissionais, mas também o diagnóstico quiroprático, né, que é o diagnóstico mais funcional. Então, em quiropraxia, eu quero saber como as coisas estão movendo. Como é que essas coisas que estão movendo, que tem essas células que enviam mensagens para o cérebro, como é que eu consigo mensurar isso, né? E como é que eu consigo, então, agir em cima dessas falhas que a gente encontra. Rael, eu sou formado em acupuntura há mais de 20 anos, eu acompanhei todo um processo de resistência, num primeiro momento, da área médica para a acupuntura. Chamavam a gente de bruxo, de nada de empírico, que não tinha evidência científica e etc. Até 1995, quando a fisioterapia, 93 a fisioterapia ou 95, eu sei que teve um gap aí de 2 anos entre os fisioterapeutas e os médicos. Aí eles reconheceram a acupuntura como especialidade médica, nós não temos nada contra que eles façam, mas eles queriam a exclusividade médica, só eles fizessem acupuntura, e aí a gente foi à luta e tal, isso acabou não sendo aprovado. Que eles têm uma certa resistência à área médica, numa maneira geral, dessas novas técnicas que parecem miraculosas, e como é que você faz um ajuste ali manual e consegue liberar toda uma cadeia neurológica e um bom resultado? Vocês tiveram essa mesma resistência da área médica? Sim, a gente teve. Ainda tem? Ainda tem. Mudou muito, né? Eu posso dizer que eu consegui ver isso também na prática, né? Logo que eu saí da faculdade, a gente via uma aversão total àquilo que a gente fazia. E hoje a gente já vê uma aceitação maior, assim, até de médicos que trabalham dentro dessas mesmas áreas, vamos dizer, né, como fisiatras, ortopedistas, até neurologistas também, alguns que até trabalham muito próximo, até encaminham pacientes para a gente. Obviamente tem um grupo ainda que não entende, eu vejo que na verdade não existe um entendimento completo daquilo que a gente faz. E muitas vezes se olha para a quiropraxia como se fosse puramente uma técnica, né, uma técnica de manipulação espinhal, quando na verdade a quiropraxia é a profissão composta por diversas técnicas, né? Então até dando um exemplo, tive uma paciente recentemente que é de 82 anos que passou por 2 cirurgias na coluna, né, há 40 anos atrás, e hoje ela é minha paciente, que é justamente aquele paciente que o médico não pode ir no quiropraxista, ou se teve cirurgia não pode passar no quiropraxista. E na realidade tem muito a fazer para esses pacientes, adotando
o tipo de técnica, o tipo de modalidade quiroprática apropriada para esse tipo de paciente. Né? Então, às vezes, é onde o médico, de repente, desconhece até onde a gente consegue ir e acaba ficando com medo da indicação. Né? Mas existem muitos médicos, otorrinos e até dentistas que a gente tem uma relação muito próxima de trabalho e eu acho que a coisa vem melhorando ao longo dos anos. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Eric Pier, que ele esteve aqui no Brasil, obviamente como tradutor, ele escreveu alguns livros aí do toque quântico, não lembro direito o nome. Cura reconectiva, né? E cura reconectiva, exatamente, exatamente isso. E ele falou, nos Estados Unidos o quiropraxista ele tem um status de médico. Né? Aliás, ele é considerado um médico. Né? Ele é considerado médico. Lá é a segunda profissão, né? Ou seja, depois de médico, o que mais tem é quiropraxista. Né? Até a coisa se originou lá, né? Em 1895, quando surgiu a primeira faculdade de quiropraxia. E, inclusive, no Brasil, as duas faculdades que abriram as graduações aqui fizeram acordos com as faculdades de lá para conseguir trazer o programa, conseguir trazer alguns professores bem no início, para que as primeiras turmas começassem a se formar e aí esses professores, esses primeiros graduados, começassem a assumir a graduação aqui no Brasil, né? Que é o que acontece já há alguns bons anos. Agora, como é que é o diagnóstico? Como é que é uma sessão? Primeira sessão, chego lá no seu consultório, vou fazer um tratamento de quiropraxia. Eu tenho que ter uma queixa de dor, de desvio da coluna, alguma coisa assim? Você faz uma avaliação postural? Como é que é a primeira consulta? Então, a primeira coisa, respondendo, né, a pergunta, será que precisa ter uma queixa? Não necessariamente, né? Apesar que a grande realidade, a maioria das pessoas passa a ter aquele aviso do corpo, né, que tem alguma coisa errada através do sintoma. É nesse momento que as pessoas geralmente tomam uma atitude de buscar alguma coisa, né? Sim, sim. Então, a pessoa chega lá, a primeira coisa que a gente quer fazer é justamente entender como as coisas estão movendo, como é que a coluna está se movimentando, analisar área por área da coluna, tanto em movimento quanto alinhamento, tá? E a gente sempre, para a gente conseguir fazer essa conexão de funcionamento, como é que essas áreas estão se correlacionando ao funcionamento cerebral, a gente tem uma série de testes que a gente pode executar, né? Desde sensibilidade. Será que essa pessoa está em determinadas áreas, ela tem uma boa sensibilidade em relação à vibração, a toque leve, toque profundo, etc., reflexos, força, tudo isso me dá uma leitura dessa correlação da coluna, do corpo e do cérebro. Né? A gente vai analisar também áreas que têm potencial que estão relacionadas à nossa postura, à nossa coluna, né? Como a bacia, como os pés, como a pessoa anda, como a mandíbula, né? A boca está alinhada, isso tem uma relação também com a postura. Então, quando a gente olha para a quiropraxia, a gente não fala só de coluna, mas tudo aquilo que pode afetar a coluna também. Então, vamos dizer, eu posso ter uma dor no meu pescoço, mas qual é a causa dessa dor, certo? Então, isso pode estar dentro de toda a estrutura do corpo, todas essas cadeias de movimento do corpo. A gente tem uma série de áreas envolvidas, que é o papel do quiropraxista buscar esse ponto de origem do problema, né? E conseguir fazer essa integração na hora do tratamento. Então, é mais ou menos por aí o caminho. E aí, a partir dessa identificação, a gente vai prescrever quantas consultas a gente precisa com cada paciente. Então, sempre lembrando que cada paciente é diferente, cada paciente responde de uma maneira diferente. A gente pode pegar 2 pacientes com o mesmo problema, com origens completamente diferentes, sim, né? Sim. Então, isso é bem importante dentro da nossa avaliação. Isso é muito importante o que você está falando, porque também na área da acupuntura e da medicina tradicional chinesa nós temos esse mesmo problema. As pessoas chegam e falam assim, bom, quantas sessões... Eu até brinco, né? As pessoas chegam, quantas sessões eu preciso? Eu falo, peraí. Eu olho embaixo da cama e faço da maca e faço assim. O que você está fazendo? Eu falei, estou vendo a bola de cristal, né? Para você ter uma resposta. Eu não tenho a menor ideia. Porque cada corpo é um corpo, um paciente pode reagir com 2, 3 produtos quânticos, o outro precisa de 18, um reage em 2 meses, o outro precisa de 6 meses. É muito difícil a gente... porque não é a alopatia que você toma aquilo lá para tirar um sintoma, é diferente, você vai tratar as causas e etc. Exato, dá a chance para que o corpo mesmo reaja, né? Então o quiropraxista tem muito isso de retirar aquilo que está interferindo no funcionamento normal do corpo, né? O corpo tem o potencial de autocura. Mas se ele estiver funcionando bem, ele vai conseguir fazer isso. Porém, se tiver um monte de coisa interferindo, a gente precisa tirar essas interferências do caminho para que ele possa voltar à sua função normal. Ô Lucas, quando tiver próximo da meia hora, você me avisa aqui, por favor, tá? O William Reich, né, célebre William Reich, falou da teoria do orgone e tal, e ele falava
nesse livro da teoria do orgônio, que toda estrutura muscular tinha, onde tem um nó, tinha um trauma emocional. A partir do momento que você tinha um trauma emocional, você tinha como se fosse um nó, um circuito eletrônico, elétrico ali preso naquela estria muscular. Em acupuntura a gente percebe, às vezes a gente trabalha esses nós, até com a terapia neural, que a gente utiliza a procaína e tal, a gente vê algumas reações emocionais do paciente ali na hora. Muitos choram, muitos não sabem nem por que estão chorando, tem gente que fica nervoso, tem gente que ri, enfim. E às vezes não consegue nem identificar o motivo. Minha pergunta é, você passa por isso também? Mexe numa estrutura, a pessoa tem uma liberação emocional? Sim, acontece também. E é justamente até a gente fala que os três grandes traumas, né, são os químicos, os físicos, né, principalmente, e os emocionais. Então, muitas vezes nessas áreas, como tu comentou, será que aquilo que a gente está olhando no corpo é realmente algo simplesmente físico, né, estrutural? E às vezes tem esses três componentes envolvidos lá. Então, sim, com certeza. Às vezes e até a neurociência vem cada vez explicando um pouco mais, porque essas conexões lá dentro, límbicas, emocionais, elas têm uma correlação muito grande com o sistema estrutural, com o sistema físico, né? E, enfim, eu acho que é justamente por aí. A gente vê isso clinicamente, a gente vê isso no dia a dia, e acho que agora a gente está chegando mais perto do entendimento de como isso funciona. Conta um caso, obviamente sem identificar o paciente, mas conta um caso que mexeu muito com você. Você fez um ajuste, a pessoa teve uma reação emocional ali na hora que você não esperava. Eu tive um paciente até recentemente, que ele até relatou uma carga emocional, ele vinha já de uma cirurgia, de um câncer de intestino, e ele deitou e a gente estava trabalhando algumas coisas no sistema estrutural, trabalhando algumas áreas reflexas, e de repente o paciente começou a chorar. E ele realmente, da mesma forma como tu deu o exemplo antes, ele falou, olha, não sei porque eu estou chorando, mas está me dando uma vontade de chorar, e eu disse, ótimo, fica à vontade, é isso mesmo, vamos deixar o teu corpo expressar isso, porque é provavelmente algo que o corpo está precisando colocar para fora. Mas o interessante é a gente conseguir ver esse link, essa conexão entre algo estrutural, algo que eu estou fazendo lá na estrutura dele, e esse colocar para fora, essa expressão emocional que está acontecendo naquele momento. Então a gente sabe que está muito claro isso, que isso existe, né? O nosso físico e essa compensação do emocional e do físico, elas andam juntas. E esse foi um caso bem recente, emblemático. Quer dizer, ele teve uma catarse ali na hora com o tratamento, né? O Dr. José Lopes Fernandes Neto, um grande amigo aqui, boa tarde, um abraço na audiência, compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado, Dr. José Lopes. Quando estiver por São Paulo, vamos marcar mais um programa sobre as micotoxinas, né? Grande especialista em micotoxina e falar sobre câncer também, viu, Dr. José Lopes? Sabe que aqui as portas estão abertas ao seu trabalho. Esse Lucas aqui não é o mesmo Lucas da semana passada, não, mas ele é de Guarulhos, da TV Guarulhos, mas ele é bom, Eu vou pedir para ele agora colocar o curso da Nova Ciência, Lucas, por gentileza, o módulo 2, que é este final de semana, dia 28 e 29, é isso? Não, que dia é hoje? 25 a 28 do 9, é isso mesmo? Eu estou achando que está errado isso, mas enfim. Doenças autoimunes, 25 a hoje, né? Então é a partir de hoje. 25 a 29 de setembro, doenças autoimunes e terapias integrativas. É um curso EAD, não é presencial, com Alexandre Távola, a doutora Juliana Lima, a doutora Elizabeth Pinheiro, a doutora Fernanda Ben, a doutora Nancy Figueiredo e a doutora Davi Rodrigues. Uma turma de primeira aí, a primeira linha aí de colegas aí, amigos, realmente são todos eles, absolutamente todos eles já passaram aqui pelos Saludes, sem nenhuma exceção. Todos eles já foram entrevistados aqui no Saludes. Aliás, a Nova Ciência é um patrocinador, junto com o Instituto Fernanda Ben, são os patrocinadores do nosso programa aqui. Os interessados em fazer esse curso EAD, ligue para 956875835 ou passe o WhatsApp para esse número, 956875835, falar com a Gracinha da Lauren,
E o próximo curso, a outro cartaz, foi do Dr. Kleber Lemos, que foi entrevistado na semana passada, junto com o Dr. João Cono. Eu fiz esse curso há uns 3 meses atrás, junto com o Arthur, que é meu filho, que é cirurgião ortopedista, inclusive. Interessante. Nos dias 17 e 18 de outubro, esse curso é para médicos, tá? Mas eu sou atrevido e eu fiz. E eu vou fazer não esse, mas o próximo. Das 9 às 18, sábado e domingo. Realmente é um curso que vale muito a pena. Eu aprendi demais. É o PRP, coleta de material da medula óssea, preparo do material, até com potentizer. Regeneração de sangue, frequencial material, usando potentizer, ozônio peridural, sacral, articular e outros, terapia neural empregando o procedimento de células tronco. É maravilhoso esse curso, realmente é maravilhoso, eu absolutamente recomendo, porque eu participei e aprendi muito. O Dr. João Cono é um grande médico, o Dr. Kleber Lemos, que esteve aqui a semana passada, também. Lucas, podemos passar nossos GCs antes que acabar a nossa primeira meia hora, por favor, meu caro? Nossos GCs, enquanto eu tomo uma aguinha. Você quer trocar o celular? As mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura. No Instagram estou publicando filmes, alguns alimentos, dicas, produtos da nossa loja virtual. Estou investindo bastante coisa legal na comunicação do Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Estes saludos, como todos os demais, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, que é o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Pesquise lá, clica no sininho e aproveite os nossos materiais que são de primeiríssimo mundo. Para marcar consulta comigo é esse celular que você está vendo na tela, 11 97719 2266. Esse é para marcar consulta comigo, 97719 2266. A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência, inclusive uma explicação de cada um dos produtos, viu? Legal. Cada máquina tem uma explicação, essas explicações estão bem simples e todas as máquinas estão lá. Tem os fitoterápicos que eu mesmo frequencio, eu mesmo escolhi as receitas e frequenciei com o potentizer. Tem óleo, tem máquina de ozônio, tem umas coisas que a gente acredita e utiliza, tanto para nós, para a nossa saúde, quanto para os nossos pacientes. Ali só tem coisas que nós utilizamos cotidianamente, loja.jcbaldan.com.br. E, mais uma vez, o curso EAD da Nova Ciência, Instituto Bem, 956875835, ou pelo Gmail, institutofernandabem@gmail.com. Acabou, né, Lucas? Acabou? Mais 5 minutos para meia hora? Beleza. Daqui a pouco nós vamos encerrar a meia hora, que é para a TV aberta, e damos continuidade para a TV Guarulhos ao vivo. Mais alguma mensagem? Não, né? Você conseguiu ver aí essas mensagens? Conseguiu? Nós estamos entrevistando hoje Rael Rosa, que é um quiropraxista com vasta formação, vasta experiência. Quanto tempo você está formado? 2007, então há 13 anos. 13 anos. Já tem uma estrada aí, né? Tem um tempinho já aí. Como é que você começou a se associar principalmente aos dentistas, no caso do Dr. Rodrigo? Como é que surgiu essa parceria? Então isso até foi algo que, nos meus últimos anos de faculdade, eu tive um professor que veio da Europa, que nos deu uma aula, e ele entrava muito nesse assunto, e para mim foi uma coisa nova que eu achei interessantíssima. E foi até uma das primeiras coisas que, quando eu saí da faculdade, eu fui buscar. Inclusive, eu passei um tempo com esse professor na Inglaterra, e voltei de lá e fui tentando me aprofundar mais e mais em algumas áreas da quiropraxia que entram nessa correlação. E aí fui me associando a pessoas, justamente dentistas, que também olhavam para o sistema postural, olhavam para a coluna, faziam essa correlação. O Dr. Rodrigo, inclusive, é um que trabalha de forma integrativa dessa maneira, inclusive com a parte metabólica também. E cada vez entendendo mais, né? Então a gente precisa ter alguns testes para a gente conseguir criar essa conexão, né? Às vezes as pessoas acham que tem que ter dor lá nessa região. Não, na realidade a dor pode existir ou não, mas pode ser que essa área desequilibrada vai começar a desequilibrar as primeiras regiões aqui da nossa coluna cervical, as primeiras vértebras, que a gente tem conexões
de músculos que ligam essas regiões. Então, esse plano da oclusão, da mordida, ele é muito importante para o equilíbrio de toda essa região aqui. E essa região é o que nos dá horizonte, né? Então, isso aqui saindo do eixo, ao longo do tempo, vai descompensar o corpo também. Então, às vezes a gente está tratando alguma coisa que está lá embaixo, lá na bacia, alguma questão do paciente, mas quando a gente para olhar e realizar alguns testes, a gente vê isso aparecendo no paciente também, essa região participando do problema. Então, aí a gente tem que primeiro saber identificar e segundo, ter algum dentista que entenda esse mecanismo, que trabalhe nesse modelo de trabalho, para que a gente possa comanejar o caso. E eu vejo isso semanalmente com alguns pacientes. Eu encaminho bastante paciente para dentistas. É um trabalho que venho realizando há muito tempo e, enfim, uma área que eu sou apaixonado também. É muito interessante porque uma das coisas mais difíceis de tratar, não sei a sua opinião, mas eu me deparo com essa dificuldade no consultório, é o zumbido no ouvido, né? A pessoa vem e fala, tem um zumbido. Pelas pesquisas que a gente tem mais de 300 causas, né? Pelo que a gente sabe. Mas a gente vai deixar isso para a segunda meia hora. Porque eu vou agora me despedir do pessoal da TV Aberta, de São Paulo, do canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Você deve estar assistindo esse programa quarta-feira às 11 da manhã, agora deve ser praticamente 11h30 ou próximo disso. Eu quero convidá-lo, você da TV Aberta, a nos acompanhar todas as sextas-feiras pela TV Guarulhos. Se tiver em Guarulhos, é canal 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e 8 da Vivo Fibra. Ou se não, pelo site www.tvguarulhos3.com.br ou pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Agradeço a audiência de vocês e convidando vocês para nos acompanhar todas as sextas-feiras a partir das 14 horas ao vivo. Muito bem, dando continuidade aos salutes desta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, eu tenho o prazer de receber Rael Rosa. Nós estamos falando de quiropraxia, o que é quiropraxia, quais são as modalidades de tratamento e como é que elas se interrelacionam não só com a mandíbula e a mordida, mas com o cérebro, com a coluna vertebral e com a postura e etc. Falávamos há pouco da questão do zumbido. Quer dizer, o zumbido realmente é algo complicado para tratar, não é, Rael? De fato porque existem muitas causas, como tu falou, muitas possibilidades. Muitas vezes tem um que é muito comum, que é o zumbido somatosensorial, ele tem esse nome mesmo, que é aquele zumbido causado ou com uma grande contribuição, pelo menos dessas áreas da cervical, áreas mandibulares, né? Então, esses são aqueles casos onde a gente consegue agir com mais eficácia de forma mais rápida, geralmente, né? De novo, trabalhando em conjunto com outros profissionais. Mas muitas vezes existem outras causas, né, que são mais complexas, e uma das coisas interessantes, até esse ano eu tive a oportunidade de palestrar no congresso da doutora Sandra Bastos, que é uma especialista em zumbido, e uma das coisas interessantes desse simpósio dela foi essa conclusão, que você já chegou em ciência, que o zumbido é uma percepção alterada de um som, ou seja, a pessoa está percebendo um som que ela não deveria perceber. Então, muitas vezes não é só uma lesão no ouvido, nessas células do ouvido, mas sim uma percepção alterada do cérebro em relação ao ouvido. E muitas vezes isso está relacionado também à ansiedade, à depressão, a uma série de outras complicações que são as mesmas complicações também relacionadas à percepção de dor. Ou seja, as pessoas que passam por processo de ansiedade, de depressão, também têm uma tendência à dor crônica, né? Então a gente vê que essas desregulações que acontecem no nosso cérebro podem ter uma série de consequências e uma que às vezes acontece é o próprio zumbido. Muito interessante isso, realmente muito interessante. Nesses colegas que eu trabalhei junto, que eram quiropraxistas, eles sempre fizeram uma analogia, você falou agora da mandíbula, né, com compressões aí na área cervical. Eles sempre falavam que a cervical e a lombar eram como se fossem dois pratos de uma balança, sendo que as torácicas seriam o fiel da balança. Existe isso mesmo?
Com certeza. Então, quer dizer, o corpo é absolutamente integrado mecanicamente também, né? Então, toda vez que essa região cervical, mandibular, todo esse eixo aqui sai do seu alinhamento, do seu funcionamento normal, isso vai ter um impacto postural, né? Então, o corpo vai ter que criar compensações. E uma forma, talvez, de as pessoas visualizarem isso é pensar em movimentos que são automatizados pelo corpo. Quando a gente caminha, por exemplo, a gente tem um movimento acoplado entre determinadas articulações, determinadas áreas lá dos nossos pés, junto aos nossos braços, né? São movimentos que acontecem de forma conjunta para que o ser humano possa funcionar, basicamente, né? Então, da mesma forma, a postura se compensa utilizando essas áreas que funcionam em conjunto, como a cervical e a lombar, como o crânio e a bacia, como membros inferiores e membros superiores, né? Então, às vezes a gente acha um problema na região cervical, vai ter uma correlação na parte de baixo do corpo também, na parte de baixo da coluna e vice-versa. Qual a importância do equilíbrio para um melhor tratamento na quiropraxia, Rael? É muito importante, porque é sempre a gente pensar que a nossa coluna é um eixo central, certo? Então, equilíbrio e coluna andam lado a lado, né? Então, a gente muitas vezes tem que entender qual o início da coisa. Será que o que aconteceu primeiro foi um erro de equilíbrio? E esse controle do equilíbrio ele vem de áreas que vêm de cima para baixo, nosso ouvido interno, né? Que as pessoas popularmente conhecem como labirinto. Sistema visual entra muito na manutenção postural e na manutenção do equilíbrio. E também o nosso cerebelo, que é uma área muito conhecida, né, do sistema nervoso, que fica logo abaixo ao cérebro, que ajuda a nos equilibrar. E essas áreas ajudam a nossa coluna a se manter na posição correta também. Porém, a nossa coluna também ajuda com que essas áreas funcionem melhor, né? Então, é como uma via de duas mãos. Então, a gente conseguir identificar quem está começando o problema é muito importante na prática clínica, né? Então, é importantíssimo porque o equilíbrio é fundamental para que o cérebro, de forma geral, funcione, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e para que a coluna mantenha seu alinhamento. Raimundo do Nascimento Filho entrou agora. Boa tarde, Raimundo, seja sempre bem-vindo. Se vocês tiverem críticas, sugestões, podem escrever que nós estamos acompanhando aqui pela página do Facebook. A Caoni também está acompanhando, né? E se tiver dúvidas e perguntas, sugestões, por favor, podem escrever que nós estamos participando aqui ao vivo. Estou entrevistando o Rael Rosa, que é quiropraxista, basta formação, sólida formação na área, para tratar desse tão importante assunto que eu sempre quis trazer um profissional da área e sempre tive um tanto quanto uma dificuldade em relação a isso. A quiropraxia se interrelaciona com quais outras modalidades médicas e terapêuticas? Seria o ortopedista, o dentista, tem outra área médica, neurologista? Eu diria assim, talvez as grandes áreas, a fisiatria, né, a ortopedia, como tu comentou, o neurologista, otorrinos tem uma relação muito interessante, muito próxima de alguns otorrinos, justamente por essas razões de equilíbrio, né, que envolvem esses sistemas que agem em conjunto, né? Então, uma vez que a gente entende que para a gente manter o equilíbrio, a gente utiliza esses três sistemas, ele visual, ouvido interno, né, essa região labiríntica e a nossa coluna, a gente conseguir abordar essas três áreas em conjunto é muito importante também. E o otorrino age muito nessas áreas, né? As questões de zumbido, como tu comentou também, então, quer dizer, são profissionais que eu vejo que cada vez mais eles estão muito abertos a trabalhar em conjunto e tem uma relação muito, muito interessante. Então, eu diria que principalmente os fisiatras, os ortopedistas, neurologistas, otorrinos e aos poucos a gente vê cada vez também mais dentistas entendendo essa correlação da oclusão dental e da postura e buscando a nossa opinião, a opinião dos quiropraxistas para poder trabalhar em conjunto. Tem uma pergunta aqui bastante interessante do Raimundo. O Raimundo entrou tarde, mas já entrou pisando no acelerador. A Lisa Quai fala do rolfista. O Rolfing alinhou meus dentes e mandíbula, a Lisa Quai falou. Também Bom. pode, né? Agora o Raimundo pergunta uma síndrome que é muito difícil de tratar, que é a síndrome do piriforme. Ele está perguntando se pode ser tratada com quiropraxia. Então, Raimundo, boa tarde. Pode sim. E sempre a gente, da mesma forma como a gente vem conversando aqui,
O piriforme é um músculo que está na região pélvica e que funciona junto com todo esse complexo pélvico, né? Então, na visão do quiropraxista, ele sempre vai olhar isso relacionando a todo esse complexo, né? É uma área que recebe uma inervação, o controle que sai da coluna lombar. Então, não só a gente olhar para a pelve, mas olhar também para a coluna lombar e como essas estruturas, de novo, se intercorrelacionam. Isso é importantíssimo. É dessa forma que a gente aborda o tratamento, né? Não só com técnicas de tecido mole, técnicas em cima do músculo, mas com a melhora do funcionamento de todo esse complexo lombopélvico, para que o tratamento tenha durabilidade, para que o paciente não se torne um refém da minha ajuda, mas que eu possa ajudar e que o paciente realmente fique bem e não precise que a gente fique toda hora tratando aquilo, né? Para que a gente consiga chegar a uma resolução. Eu tive uma paciente com o piriforme encurtado, tanto que ela claudicava, e com a acupuntura a gente realmente não conseguiu tratar, né? Porque ele é um músculo muito profundo, né? Ele realmente, como o nosso entrevistado falou, ele trabalha na cintura, mas ele é muito profundo, a agulha não chega lá e é muito difícil. Mas como o tratamento quiroprático é outra coisa. A Lisa Quay, então, falou do rolfista, que foi alinhou os dentes e mandíbula, indicado por um dentista. Então, os dentistas hoje estão começando a abrir, né? Acho que cada vez mais, acho que a saúde até de forma geral tem caminhado muito para essa integração entre áreas, né? E a gente procurar entender o que o acupunturista faz, o que o médico faz, o que o dentista faz, e quando eu preciso integrar o meu tratamento, e da mesma forma vice-versa, né? Então, que bom, fico muito feliz que acharam essa resposta. Claro, é uma área que outros profissionais, além dos quiropraxistas, também vêm explorando e buscando esse conhecimento. Então, eu acho que, na minha opinião, é o futuro. É por aí que a gente deve ir para ajudar mais pessoas. Tá, eu queria que você falasse um pouco mais dessa integração da quiropraxia com a área neurológica. Quais são os principais casos? Conta alguns deles, como é que é a tua experiência nesse sentido? Então, até que a gente até começou a explorar um pouquinho em relação a equilíbrio, quando a gente fala em relação a sintomas relacionados a equilíbrio, geralmente são as tonturas e vertigens, né? Que podem ter uma série de causas. Então, justamente como a gente vê essa integração entre sistemas que compõem o equilíbrio, aí é onde o quiropraxista entra. Mas quando a gente entra numa área mais da neurociência clínica, então a gente precisa tentar e saber acessar esses sistemas. Como que eu olho para o sistema visual, né, clinicamente? Como é que eu posso entender onde há um erro nesse sistema e o que eu preciso fazer nesse sistema que ajude a minha coluna a se manter? Da mesma forma como o labirinto, como o ouvido interno. Quando é que existe um erro e como eu posso abordar esse erro, mas fazendo sempre uma integração de tratamento com aquilo que eu estou fazendo na coluna. Então, é um tratamento que vai compor talvez mais modalidades terapêuticas do que simplesmente o trabalho na coluna. Eu vou, de repente, ter exercícios que vão combinar exercícios visuais ou alguns exercícios labirínticos, alguns exercícios que vão utilizar movimentos no corpo para estimular essas áreas de controle, como o cerebelo, que garantem o equilíbrio, né? Essa é uma área muito grande, de vertigem, tontura. Eu tenho muitos pacientes que vêm com esse tipo de queixa. Outras áreas até em crianças que vêm com déficits de atenção, com problemas desse que hoje é muito comum. Sim, a gente vê cada vez mais crianças com dislexia, né, com dificuldade de aprendizado ou déficit de atenção, onde sempre lembrar que o desenvolvimento neurológico é totalmente dependente do desenvolvimento motor, né? Então, para o cérebro poder se desenvolver, ele precisa que a gente primeiramente se localize bem no espaço. E isso depende muito da qualidade com que a coluna funciona, com que essas células da coluna enviam informação para o cérebro. E tudo parte do bom desenvolvimento de movimento, mas para o movimento se desenvolver, é importante que a coluna esteja movendo bem, né? E que a gente consiga entender qual área eu preciso trabalhar mais do que outras, né? Não só da coluna, mas também quais áreas do cérebro estão precisando receber mais informação. Então, e outros casos também, como desordens de movimento, né, que entram em casos onde a pessoa às vezes teve alguma lesão neurológica. Eu tive uma paciente recentemente que teve uma meningite, já uma senhora, e ela ficou com uma lesão no movimento do braço, uma dificuldade no movimento do braço em função da própria lesão, da própria cirurgia que ela teve que fazer em função da meningite, criou uma lesão no cérebro.
E então a gente utiliza outras técnicas junto a técnicas quiropráticas para conseguir auxiliar a ela melhorar um pouquinho a qualidade desse movimento, né? Então isso me ajudou muito a entender essas correlações, a ajudar alguns casos mais complexos também, e inclusive casos de dor crônica, né? Casos de dor mal resolvidos, as pessoas que têm a dor por uma lesão tecidual, que às vezes até a lesão daquele tecido, a lesão na coluna, está cicatrizando, já cicatrizou, porém a dor continua, ou a dor se espalhou, né? A real dor crônica que a gente fala, que é essa dor, na verdade, perpetuada pelo cérebro, pelo nosso sistema nervoso. Então, esses casos, com esse tipo de conhecimento, a gente consegue ter muito mais sucesso. E esse caso dessa senhora que teve o problema da meningite, você trabalha na periferia dos braços, não na área cerebral, ou nos dois? Na realidade, nos dois, né, porque é sempre a gente pensar que o nosso cérebro ele compõe vários mapas do corpo, né? Então a gente sabe, bom, provavelmente esse mapa que controla o braço, ele foi meio alterado, ele não está funcionando bem. Mas para a composição desse mapa, a gente tem uma série de informações. Uma informação que vem do nosso ouvido interno, que nos ajuda a localizar no espaço, ajuda a localizar o centro do nosso corpo no espaço, e isso nos dá uma referência de onde o nosso braço deve estar, nosso sistema visual, a gente tem também uma área de mapeamento visual, então a gente tenta fazer com que essas áreas se comuniquem melhor. Então, de certa forma, é muito parecido com aquilo que eu comentei no início dessa pergunta, a gente vai tentar fazer uma integração entre esses sistemas que compõem esses mapas cerebrais para que ela tenha uma melhor percepção de onde esse braço está no espaço. Então entra uma série de modalidades técnicas que vão para esse lado, porém sempre lembrando que o eixo central, a coluna, é uma grande chave para que a gente consiga aumentar o metabolismo dessas regiões. Aí é onde entram as modalidades terapêuticas da quiropraxia. O que me chamou bastante atenção foi uma informação que você acabou de me passar aí, em relação que o TDAH, ou dislexia, falhas de aprendizado, dependem também do desenvolvimento espacial, do movimento da coluna, do desenvolvimento neuromuscular. É isso que você falou, né? Exatamente. Atualmente, hoje o pessoal já nasce com um tablet, né, ou com um celular, já jogando, né, fumando cachimbo e com praticamente atividade física zero, agora com a pandemia menos ainda, e etc. Mas, sobretudo, em relação ao excesso de utilização das mídias sociais. Eu sou um fã, eu tenho 4 páginas no Facebook, eu tenho Instagram, tenho 3 páginas no Instagram, 2 canais do YouTube, eu sou um fã da internet, da eletrônica, da informática, etc. Mas eu estou vendo que as pessoas estão emburrecendo com excesso de uso. As pessoas entram no metrô, tá todo mundo, não é 90% nem 99%, é 100%. As pessoas estão no celular o tempo todo, não sabem nem o que está acontecendo no seu redor, as pessoas não olham, não conversam, não fazem mais nada. É preocupante a criançada com excesso de informática por falta desse movimento para se desenvolver muscularmente, etc.? Com certeza, João. A gente vê, né, com certeza na tua geração, na minha geração, a gente teve muita oportunidade de ir para a rua, de andar de bicicleta, de jogar bola. E isso tudo nos auxilia nesse desenvolvimento neuromuscular, né, nessa informação que o nosso corpo leva para o nosso cérebro. E essas áreas de localização especial no nosso cérebro, elas são importantíssimas para que outras áreas se desenvolvam. Áreas que são responsáveis por atenção, por aprendizado, por cognição, por desenvolver empatia, comunicação. Então, o fato de a gente estar aqui conversando, aquilo que me faz ser humano, né? É justamente, em primeiro lugar, essas áreas mais primitivas do cérebro, que me localizam no espaço, que mantêm como se fosse uma alimentação para essas outras áreas de cognição, de aprendizado, para que elas possam funcionar. E isso vem lá da nossa infância, ao longo do nosso desenvolvimento motor, né? Quando existe um bom desenvolvimento motor, a gente vai ver um bom desenvolvimento de outras áreas da vida, de cognição, etc., né? E, infelizmente, o que a gente vê agora é mais e mais as crianças com muita exposição à tecnologia. Obviamente, isso tem um lado bom, mas também tem um lado que é prejudicial. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças, com a forma como a gente está expondo elas ao tempo que elas passam com o celular, com o tablet, com o computador, com o videogame. Elas precisam explorar o espaço, precisam desenvolver musculatura,
trabalhar as articulações através do próprio movimento que elas são capazes de fazer, né? Então é por aí. E nada muito radical, né? Nada muito radical, porque afinal de contas, meu filho, que hoje é médico, ortopedista, cirurgião, ele pegou a fase do videogame, começou o Xbox e tal. Óbvio que você não tem que proibir de usar, né? Como o celular, o tablet, etc. Mas delimitando tempos e horários, né? Eu chegava e falava, até 10 horas da noite. Ah, não, tá faltando uma fase. Tá, até 10h05. Não, até 10h10, até 10h15. 10h20 eu tirava da tomada. Acabou. Tirava da tomada e falava, chega, acabou. Você dá 3, 4 concessões. Na quarta você tira da tomada e pronto, acabou. É uma questão de autoridade. Hoje se acha que a escola é responsável pela educação dos filhos. Não. A educação dos filhos é dada pelos pais. A escola instrui. É diferente. A educação quem tem que dar é o pai e mãe. Não adianta querer colocar a criança como depósito na escola e achar que a escola vai ter que arcar com a educação do filho. Não. O fato de educar é pai e mãe. A escola é instrução. Conta por linguagem, escrita e etc. Não é para educar. Concorda ou não? Totalmente. E até agora tu fez esse link com a pandemia antes, né? Que justamente, né? Às vezes os pais ficaram mais em casa, as crianças ficaram mais em casa. Então acho que agora a gente conseguiu ver mais essa realidade sendo potencializada, né? De todos os lados, as pessoas mais sentadas em casa, os adultos e em consequência tendo que trabalhar, né? E as crianças, por consequência, tendo que ficar mais, talvez, presas a essas tecnologias, né? Então, e aí os pais ficando com mais dor, porque estão mais sentados, não estão na cadeira adequada, estão mais tempo na frente do computador, e a criança lá, mais tempo exposta a esse tipo de estímulo único que acaba tendo o seu lado, que é extremamente prejudicial para todas as coisas, né? Como tu comentaste. Aliás, a gente vai fazer, já temos uma pauta... Já estamos vendo a pauta sobre depressão e o uso da cannabis, inclusive, para tratamento de depressão promovida pela Covid, né? Porque não é pouco o número de depressivos por conta da pandemia. Eu vou pedir para o Lucas 2 colocar rapidamente nossos GCs antes de encerrar o nosso programa, por gentileza, Lucas. E avisando, as mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura no Instagram, acompanhe, segue lá, porque... Muitas dicas, os nossos equipamentos, tem filmes nossos falando lá de cada dos equipamentos, tem dicas nutricionais de determinados alimentos, os seus objetivos, o que se consegue com os alimentos e etc. 2 canais do YouTube com esse programa e todos os demais na AltV e aqui na TV Guarulhos, YouTube João Carlos Baldan e Além de Agulhas. O WhatsApp para marcar consulta comigo, 977192266. Pode correr, Lucas? Loja virtual, que eu já falei, todos os equipamentos da Nova Ciência, os fitoterápicos, máquina de ozônio, óleo ozonizado, muita coisa legal lá, loja.jcbaldan.com.br. Os cursos da Nova Ciência, 956875835, 956875835 ou 39049832, esse e-mail, institutofernandaben@gmail. Doenças autoimunes e terapias integrativas a partir de hoje até o dia 29 de setembro. Muita coisa legal, eu estarei participando. Tem mais algum? Não. Os contatos do Rael, por gentileza. Instagram, Rael Quiropraxia, é isso. É o contato mais fácil hoje, né? O pessoal vai lá, me encontra lá, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, fica à vontade. Quiser marcar alguma avaliação, alguma consulta, pode me procurar por lá. E muito obrigado, João, pelo convite. É um prazer. Estou à disposição sempre que precisar. É um prazer, realmente é um prazer, acho que aprendemos muito. Ainda temos quanto? Não está dando para ver. 3? 3 ou 4? 3? 4? 4 minutos. Temos 4 minutos. 4 minutos. Aí eu falei, antes de terminar, a gente sempre dá os GCs, fala dos cursos. Ótimo. E tal, porque a gente repetindo, para as pessoas às vezes olham a primeira vez, na segunda vez ainda tem mais tempo para poder anotar, para poder escrever, enfim, essas coisas todas.
Rael, o que é preciso para a pessoa, além de gostar muito da questão neuromuscular, de anatomia e etc., o que é preciso para se transformar ou se formar um grande quiropraxista? Eu acho que acima de tudo é querer ajudar as pessoas, né? Assim, essa é a coisa número um. Então, eu acabei me tornando quiropraxista porque meu pai era um paciente de um quiropraxista há muitos anos atrás. Eu acompanhava as consultas e eu pude presenciar como aquilo ajudou ele, onde outras áreas na época não tinham conseguido ajudar ele, como outras ciências mais talvez na época mais tradicionais. Então foi aí onde eu me identifiquei com aquilo e acabei decidindo seguir esse caminho e realmente até hoje eu posso dizer que só tive muitas coisas gratificantes em retorno, com certeza. Quantos quiropraxistas existem hoje no Brasil? Você tem ideia? Hoje no Brasil nós somos em torno de uns 1.500, né, que foram egressos dessas duas faculdades. A gente tem uma representação nacional, né, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia, e eles estão listados, a grande maioria deles está listado no site da Associação Brasileira. Quer dizer, se eu quiser fazer uma pesquisa de um bom quiropraxista, eu visitaria esse site. Isso, o site da Associação Brasileira, se alguém está nos ouvindo de repente de uma outra localização e tal, lá ela vai conseguir encontrar o profissional mais próximo para ajudar ela. Qual que é o endereço? abqquiro.com.br. ABQ Quiro. Isso, ou se a pessoa colocar Associação Brasileira de Quiropraxia no Google, com certeza vai achar também. De qualquer maneira, é uma boa indicação para... Com certeza. Se alguém quiser alguma indicação próxima e tal, quiser mandar uma mensagem por Instagram, não tem problema nenhum, mas esse é o jeito mais prático. Vai lá, joga isso no Google, procura a localização, com certeza vai encontrar alguém que pode ajudar. O Rael Rosa trabalha na clínica Dr. Rodrigo, que vai ser o próximo entrevistado, sexta-feira próxima. E é o dentista que indica o quiropraxista, ou o quiropraxista que indica o dentista, ou são bivalentes aí? Via de duas mãos, né? Então depende de onde o paciente chega antes, depende desse diagnóstico funcional, né? Para a gente conseguir criar essa conexão clínica, ou seja, existe um problema de oclusão dental que está atrapalhando o sistema postural. Se esse paciente chegou para mim, é importante fazer essa identificação e entender qual que é o momento exato onde eu faço a minha intervenção e quando o dentista vai fazer a intervenção dele, né? Então, às vezes a gente começa pela intervenção odontológica e vem ao quiropraxista, ou às vezes o oposto, começa pelo quiropraxista e às vezes vai ao dentista, mas é interessante que ao longo de um tratamento a gente tem a oportunidade de ver esse paciente algumas vezes, até em conjunto, se for necessário, que é o que muitas vezes eu e o Dr. Rodrigo fizemos, para justamente conseguir fazer o melhor diagnóstico e o melhor tratamento para o paciente. Quer dizer, todos os distúrbios, você consegue identificar numa consulta um distúrbio de ATM que tem a ver com a quiropraxia e também com o dentista, logo. Você vê isso, bate o olho e já sabe. Isso é uma coisa que, como eu já vim fazendo há muito tempo, e tem alguns testes clínicos práticos, né, que a gente consegue usar no momento com o paciente, a gente já consegue ter uma boa ideia, uma boa identificação. Aí depois, através de exames de imagem, né, justamente para a gente conseguir entender, o dentista vai sempre querer entender a medida desses côndilos aqui, dessa articulação, para ver como está funcionando, como a mandíbula está abrindo. Tem exames onde a gente consegue enxergar a cervical em relação à mandíbula, para a gente conseguir entender esses ângulos. Existem alguns ângulos que são os melhores para o funcionamento dessas articulações, dessas áreas em conjunto, e aí se determina todo um curso de tratamento, um tempo de tratamento, de novo, que é diferente para cada paciente, assim como o tipo de intervenção também pode ser completamente diferente de paciente para paciente. Quero agradecer ao Dr. José Lopes Fernandes Neto, do Raimundo do Nascimento Filho, que é um colega nosso também, a Lisa Quai, Rogério Amorim, que está nos cumprimentando aqui, todas as pessoas, você que assistiu o nosso programa, que não se manifestou, mas de qualquer maneira eu agradeço a sua atenção. Desejando a todos um excelente final de semana. Próxima sexta, como eu disse, o Dr. Rodrigo 25 estará aqui, nós estamos vendo a nossa pauta, provavelmente vai ter um congresso internacional que ele fará parte, seguramente será um dos motivos do nosso programa. E como eu já disse, estou antecipando, nós estamos com uma pauta sobre os distúrbios emocionais provocados pela Covid-19, que as pessoas todas ficaram confinadas verticalmente no Brasil,
e quais são essas depressões, insônia e todos os distúrbios emocionais e como que a cannabis, né, pode ser utilizada para esses tratamentos. Nós estamos com esta pauta para breve. Enquanto isso, Rael Rosa, muito obrigado pela sua presença, realmente foi um programa esclarecedor e a gente esclareceu todas as dúvidas que tínhamos aí em relação à quiropraxia e em breve, daqui uns 2, 3 meses, aí a gente conta com a sua percepção, a sua volta novamente no nosso programa. Com certeza, muito obrigado, João, vai ser um prazer, com certeza, estar aqui de volta. Acho que tem muito assunto que a gente pode desenvolver juntos aí e qualquer dúvida de novo, por favor, fiquem à vontade para procurar. Mais uma vez, muito obrigado. Então, uma boa semana a todos e até a próxima sexta, 14 horas, pela página do Facebook, pela TV Guarulhos, pela Com Brasil e pelas TVs aberta, TV aberta inclusive. Bom final de semana a todos, agradecendo ao Lucas, importado de Guarulhos, Lucas 2 e toda a equipe aí que nos ajudou. Muito obrigado.